Vamos lá, pessoal, vamos voltar aos nossos estudos aqui no módulo 6 do curso Direito Administrativo com o Dudu e eu, professor Luiz Eduardo, estou estudando com vocês Responsabilidade Civil do Estado e agora nós vamos estudar os danos oriundos de obras públicas. Obras públicas são aquelas obras feitas pela administração pública, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a União quer levantar um prédio para aqui fazer um hospital público federal. Isso aqui é uma obra pública. A obra pública ela pode ser tocada, executada pela própria administração ou por uma empresa contratada. E eu tenho que entender o seguinte, tanto faz essa obra tocada pela própria administração ou por uma empresa contratada, essa obra ela pode gerar danos para alguém. E aí, quem é que paga? Calma. Se quem estiver executando essa obra é a própria administração pública diretamente, a administração pública não contratou ninguém. A administração pública está tocando a obra pessoal e diretamente. Nesse meu exemplo aqui, quem está construindo é a própria União. Legal? Querido, nesse caso, qualquer dano que acontecer aqui, quem responde diretamente é a própria administração. Ou seja, aqui, quem responde é a própria administração e responde objetivamente. Então, deixa eu ver se você entendeu. Se quem estiver executando, construindo o prédio é a própria administração, ela não contratou nenhuma empresa para construir, qualquer problema que der aqui, quem responde é a própria administração e responde de forma objetiva. Por exemplo, essa obra causou um incêndio, deixa eu botar o vermelho aqui. Essa obra causou um incêndio, caiu um tijolo, uma marreta aqui de cima e matou uma pessoa aqui embaixo. Qualquer problema que essa obra causar, quem vai responder é a administração pública de forma objetiva. Se, olha a condição, quem estiver executando, quem estiver construindo, quem estiver fazendo a obra seja a própria administração pública. Legal? Legal. Isso aqui segue o padrão do que nós já estudamos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aqui é o padrão. O problema é quando essa obra é executada por uma empresa contratada. Se essa obra é executada por uma empresa contratada, aí muda tudo. Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, para poder a gente contextualizar. A União quer levantar esse prédio aqui para fazer um hospital público federal. E para isso, a União contrata a empresa AB. Ou seja, é a empresa AB que vai levantar esse prédio, já não é mais a União. A União só contratou. Legal? E aí, se a obra pública ela é executada e é conduzida por uma empresa contratada, aí eu tenho duas correntes. Calma. A primeira corrente, que é a corrente do professor Sérgio Cavalieri Filho, que hoje é a corrente minoritária, legal? Defende que qualquer coisa que aconteça, em qualquer caso, o Estado responde. Ou seja, preste atenção. No nosso exemplo aqui, a União quer levantar esse prédio e chamou a empresa AB para construir. Para a primeira corrente, qualquer dano que acontecer aqui, por motivo dessa obra, quem responde é a própria administração, ou seja, é o Estado, e responde de forma objetiva. Professor, responder de forma objetiva é sem a necessidade de verificar a culpa de qualquer sujeito. Não há necessidade de analisar a culpa. Legal? Então aqui, a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio. Por exemplo, houve um curto-circuito, o prédio pegou fogo, estourou um transformador porque a obra, de repente, sobrecarregou a rede. Uma marreta, um tijolo, um saco de cimento caiu, matou uma pessoa aqui embaixo. Tanto faz. Qualquer coisa que acontecer em razão dessa obra, permanece a responsabilidade do Estado, da administração, respondendo de forma objetiva.
falei que hoje essa corrente ela é minoritária, apesar, na minha opinião, do livro do professor Sérgio Cavalieri Filho, seu livro, né, Sérgio Cavalieri Filho, seu melhor livro de responsabilidade civil do Brasil. Legal? Legal. E aí, né, nós temos uma segunda corrente, que hoje ela é a corrente majoritária. Por que ela é a corrente majoritária? Porque é a corrente que hoje está prevista no artigo 120 da lei, olha a lei aqui, ó, 14.133 de 2021. Lembra dela? Que lei é essa? Lei de licitações e contratos. Lei de licitações e contratos é óbvio, né, que ela vai ter incidência aqui, por quê? Porque a administração pública, olha aqui, ó, contratou uma empresa contratada, por isso que incide a lei de licitações e contratos, porque essa empresa foi contratada antes tendo licitação. Então, por isso quem trata do tema é a lei de licitações e contratos. Então, essa aqui, ó, a segunda corrente hoje é a majoritária. E para essa segunda corrente, a gente tem que diferenciar, né, o que são danos pelo simples fato da obra e o que são os danos pela má execução da obra. Os danos pelo simples fato da obra é quando não acontece, desculpa a expressão feia, nenhuma cagada, né? O dano, ele nasce pelo simples fato da existência da obra. A obra existe e essa obra, se existe, ela vai causar dano. Legal? Professor, o senhor pode me dar um exemplo? Vou te dar um exemplo da doutrina. Olha aqui. Imagine você que a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio aqui, e nesse prédio vai ser um hospital público federal. Olha que maneiro, top. Só que esse prédio, a obra vai acontecer no final de uma rua, né? Imagine que aqui é a entrada da rua, e nessa rua tem várias casinhas, vários comércios, vários botecos, vários restaurantes, né? E todos esses restaurantes, né, que ficam no caminho, né, de chegada da obra, eles vão ter que ser fechados, legal? Por no mínimo 12 meses para poder a obra fluir tranquilamente. Ou seja, pelo simples fato do projeto que a União quer executar, um prédio gigantesco para abrigar um baita de um hospital público, os comércios vão ter que fechar, porque não vai ter como executar a obra com os comércios abertos. Isso aqui é o que nós chamamos, né, de dano pelo simples fato da obra. Nada aconteceu, não aconteceu nenhum acidente, nenhum curto-circuito, fogo, nada caiu do alto, nada aconteceu. É pelo simples fato da obra, esse dano vai acontecer. Por que vai acontecer esse dano? Porque os comércios vão ficar fechados por 12 meses. Quem vai pagar o prejuízo? Alguns vão até quebrar. Quem vai pagar esse prejuízo? Nesse caso aqui, ó, pelo simples fato da obra, quem responde? Quem responde é o próprio Estado, ou seja, é a própria administração, e de forma objetiva. E aqui entende que está incluído na ideia do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O problema é que, às vezes, o dano ele acontece, né, em razão da má execução da obra. Então aqui, ó, a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio. Aqui vai ser um hospital público federal. Quando estava aqui, ó, na metade do prédio construído, já tudo quase pronto, né, um belo dia, vamos chamar isso aqui de dia D, houve um incêndio, ou seja, o prédio pegou fogo. Nós temos várias vítimas em razão desse incêndio. O incêndio ficou comprovado, foi por causa de um curto-circuito, né? A empresa B lá fez um projeto errado e pegou fogo, um curto-circuito, várias vítimas. E além disso, caiu, né, um tijolo aqui de cima, ó, né, e matou uma senhora que estava passando na rua de baixo, né? Ou seja, uma vítima morta. Aqui eu tenho várias vítimas vivas e aqui uma vítima morta. Pergunta de prova: quem é que vai pagar por esses danos aqui, ó? Quais são os danos? Os danos em razão da má execução da obra. Quem vai pagar os danos pela má execução da obra, calma, né? Eu tenho que falar para vocês que vai acontecer assim, ó.
em razão da má execução da obra, primeiro quem vai responder é a própria empresa. As vítimas ou a família da vítima vai acionar a empresa, né? Ou seja, primeiro quem vai ser chamado a pagar é a empresa AB. Agora, se por algum motivo a empresa não tiver como pagar, por exemplo, a empresa faliu, aí, em segundo lugar, a administração pública vai responder. A administração pública vai pagar. Você lembra disso? Ou seja, primeiro a gente vai chamar a empresa para responder. A empresa vai responder subjetivamente. Legal? E segundo, se a empresa não puder pagar, não conseguir, quebrou, faliu, né, a gente chama a administração. Então, primeiro a gente chama a empresa. Se a empresa não puder, a gente chama a administração. Lembrando que tanto a empresa quanto a administração vão responder de forma subjetiva, ou seja, analisando a culpa de ambas, né? Analisando a culpa de ambas. Você se lembra disso? Como é que é o nome, né? De quando a gente tenta primeiro chamar a empresa, se a empresa não der, a gente chama a administração. Essa responsabilidade aqui vai ser uma responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? É aquela em que a administração só vai responder por último, em segundo lugar. Primeiro a gente vai tentar a empresa. Se a empresa não der, aí a gente chama a administração. Ou seja, se o dano for causado em razão da má execução da obra, quem responde? Aí, ó, a responsabilidade aqui, ó, ela é um pouco... Ih, não está querendo riscar? Peraí. A responsabilidade aqui, ó, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque primeiro eu vou tentar a empresa. Se a empresa não deu, aí quem vai responder é a administração. E ambas vão responder de forma subjetiva, tendo que analisar a culpa delas. Perfeito? Pessoal, eu vou fazer com vocês um resumo parcial, porque ainda não acabei esse bloco, legal, sobre o tema que nós estamos estudando aqui, para a gente poder avançar para os dois últimos blocos. Vamos lá? O que nós tratamos aqui? Nós tratamos da responsabilidade civil em razão da execução de obras públicas. As obras públicas acontecem no Brasil como um todo e elas causam danos. Se quem estiver executando essa obra pública, é a própria administração pública quem responde, é a própria administração e de forma objetiva. Entende-se que segue lá a regra constitucional. Agora, se quem está executando essa obra não é a administração pública, é uma empresa contratada pela administração pública, eu tenho duas correntes. Uma primeira corrente, defendida pelo professor Sérgio Cavalieri Filho, defende que o que acontecer na obra, mesmo sendo a obra executada por uma empresa contratada, quem responde é a administração pública e de forma objetiva. O professor Sérgio Cavalieri, apesar do seu brilhantismo, né, ele não é a corrente majoritária. A corrente majoritária hoje é a que entende, né, a segunda corrente, a corrente está prevista no artigo 120 da Lei de Licitações e Contratos, é aquela que defende que é necessário fazer uma diferenciação. Se o dano foi causado pelo simples fato da obra, pela simples existência da obra, a responsabilidade é objetiva do Estado. O Estado pagará de forma objetiva e ponto final. Agora, se a responsabilidade é em razão da má execução da obra, fizeram alguma coisa de errado e a obra causou dano a alguém, a má execução da obra eu tenho que diferenciar. Se em razão da má execução da obra, eu tenho que diferenciar por quê? Porque aqui eu vou ter que chamar primeiro a empresa. Quem responde primeiro é a empresa. Agora, se a empresa não puder pagar, quem é chamado é a administração pública, no que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Lembrando que, em razão da má execução da obra, tanto a empresa, que vai ser chamada em primeiro lugar, quanto a administração pública, que vai ser chamada em segundo lugar, de forma subsidiária, elas vão responder de forma subjetiva, tendo que analisar a culpa. É o que prega o artigo 120 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tá bom? Tá bom. Vencendo essa batalha, ufa, só mudar a câmera aqui. Então, chegamos ao ponto aí que eu estava ajeitando a tela para a gente poder começar a estudar, que é o ponto, né, da possibilidade ou não da responsabilidade por atos legislativos. Professor, quando nós falamos em ato legislativo, estamos falando em lei, tá? Então aqui, ó, o poder legislativo, ele cria uma lei.
Essa lei gera responsabilidade civil do Estado? Em regra, não. Por que em regra uma lei não vai gerar responsabilidade civil do Estado? Simples. Porque nós estamos tratando de uma das funções típicas. Isso para mim não é a justificativa. A principal justificativa é essa, ó, que as leis são atos genéricos e abstratos, ou seja, elas se direcionam a todos que estão na mesma situação. A lei, ela não mira uma pessoa. A lei, ela é abstrata e genérica, por isso é impossível que da lei, né, a gente, via de regra, vislumbre a causação de dano a alguém. Porque a lei não é direcionada a alguém. A lei é direcionada a todos. Todos que estejam na mesma situação. Lei abstrata e genérica. Essa aqui, ó, é a regra. Né? Só que essa regra tem 3 exceções, onde a gente vai ver a lei causando, sim, danos a alguém. E se nesses casos aqui a gente vai ver a lei causando danos a alguém, são casos em que vai gerar a responsabilidade civil do Estado. Em todos esses 3 casos aqui, é possível a gente ver responsabilidade civil do Estado. Tá? Qual é o primeiro caso? O primeiro caso, obviamente, são as leis inconstitucionais. Né? São as leis declaradas inconstitucionais, né, pelo Poder Judiciário. Via de regra aqui, ó, as leis declaradas inconstitucionais pelo STF. Tem a possibilidade do controle de constitucionalidade estadual, mas via de regra, leis declaradas inconstitucionais pelo STF. Pessoal, uma lei inconstitucional, se por um acaso alguém sofreu dano em razão dessa lei inconstitucional, é óbvio que o Estado tem que responder. Então, por exemplo, o Poder Legislativo criou uma lei e essa lei ela é racista. Querido, eu não tenho dúvida que essa lei é flagrantemente inconstitucional, já que todos são iguais perante a lei, e obviamente que essa lei racista, se porventura alguém sofreu danos em razão dessa lei, vai gerar responsabilidade civil do Estado, vai gerar o dever do Estado indenizar essa pessoa que sofreu danos. É a primeira exceção. A segunda exceção são as leis de efeitos concretos que atingem pessoas determinadas. Por exemplo, leis que venham a atingir um grupo de pessoa determinado, um grupo de pessoa que tem uma doença, que tem uma deficiência. Né? Nesse caso, se essa lei venha causar dano a alguém, é óbvio, né, que essa lei ela vai gerar responsabilidade. E as omissões legislativas desproporcionais. Essa aqui, ó, é um caso, se for colocado em prática, vai quebrar o Brasil. Porque vai ser tanta indenização, mas vamos lá. Ó, a gente sabe que a Constituição, né, dentro da Constituição, tem normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas normas que só vão produzir efeitos, né, depois que elas sofrerem um complemento. Né? E geralmente esse complemento, para que a norma constitucional de eficácia limitada comece a produzir efeitos, geralmente esse complemento é uma lei. Um bom exemplo disso é o artigo 37, né, inciso 7 da Constituição Federal, que diz que o servidor público tem direito a fazer greve na forma da lei. Ou seja, o servidor público só vai conseguir fazer greve de forma tranquila o dia que criarem a lei de greve. Enquanto não criarem a lei de greve, até hoje não criaram, a gente tem uma omissão legislativa desproporcional. Na minha opinião, desproporcional, né? Se a Constituição é de 1988, legal? E nós já estamos em 2024, obviamente que é totalmente desproporcional, na minha opinião. Legal? Para pensar nisso que você vai ver. Perfeito? Essa omissão desproporcional, que até hoje não criaram a lei de greve do servidor público, na minha opinião, na minha humilde opinião, gera responsabilidade civil do Estado. E é o que hoje o STF está começando a caminhar nesse sentido, depois da nova lei de habeas data, depois da nova lei de mandado de injunção. É a posição que o STF vem adotando. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 3 exceções onde eu vou quebrar a regra e uma lei produzida, se causar dano a alguém, vai gerar responsabilidade civil do Estado. Primeiro, leis inconstitucionais e declaradas inconstitucionais.
leis de efeitos concretos que atingem pessoas determinadas e leis, na verdade, omissões, ausência da lei, de forma desproporcional, ou seja, uma omissão legislativa há muito tempo de forma desproporcional, como existe até hoje a omissão legislativa na criação da lei de greve. Legal? Obviamente que nesses 3 casos, eu não estou na regra, eu estou numa exceção, onde a lei ou a falta da lei vai gerar responsabilidade civil do Estado. Mas a regra é essa aqui, ó. Ao criar uma lei, não gera responsabilidade civil do Estado. Esses 3 casos, vocês viram comigo aqui, ó, eles são exceções. Legal? Então vamos fazer um esquema aqui, porque isso aqui eu sei que cai em prova também. Então aqui, ó, da criação de uma lei, em regra, não gera responsabilidade civil do Estado. Só que dessa regra eu tenho 3 exceções, onde nessas exceções vai criar sim responsabilidade civil para o Estado. Quais são as 3 exceções? 1. Leis declaradas inconstitucionais, ou seja, leis inconstitucionais e declaradas inconstitucionais. 2. Leis de efeito concreto. Leis de efeitos concretos, ou seja, a lei que atinja pessoas determinadas. Vou abreviar, mas é a lei que atinja pessoas determinadas. E o terceiro caso, que na verdade não é a existência de uma lei, é a omissão desproporcional em legislar. Ou seja, a omissão desproporcional em criar uma lei. Um bom exemplo para isso é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que até hoje o Congresso Nacional não criou a lei de greve no Brasil. Até hoje o Congresso Nacional não criou a lei de greve no Brasil. Legal? Perfeito, né? Bonito. Isso aqui ficou bonito, ficou organizado. Agora, a gente precisa saber o outro lado. Qual é o lado? A possibilidade de responsabilidade por atos judiciais. Professor, o que são atos judiciais? Os atos judiciais, geralmente, são 3, A sentença, que se for praticada por um órgão colegiado, nós chamamos de acórdão. Então, a decisão de um juiz é uma sentença. A decisão de um tribunal, de um colegiado, é um acórdão. As decisões interlocutórias são as decisões praticadas no bojo do processo e os simples despachos. Então, todas as vezes que a gente fala em ato judicial é sentença ou acórdão, decisões interlocutórias ou despacho. Então, todas as vezes que um juiz, lá no Poder Judiciário, um magistrado, Quando a gente fala juiz, pode ser juiz, embargador, ministro de tribunal. Quando um juiz, um magistrado, ele pratica um ato judicial, isso gera responsabilidade para o Estado? Não. Por que não? Cara, porque se eu estiver insatisfeito com a decisão judicial, eu não tenho que buscar indenização, eu tenho que interpor um recurso. Ou seja, a decisão judicial que venha me prejudicar não é para eu ficar pedindo indenização. A regra é eu interpor um recurso. Então, qualquer decisão judicial que me cause dano, eu não vou pedir indenização. Eu vou interpor um recurso. Cuidado para não falar propor, tá? Recurso é interpor. Eu vou interpor um recurso. Então, se uma decisão judicial... Uma decisão judicial... Só trocar a caneta.
Se uma decisão judicial me causa dano, eu interponho o recurso e ponto final. Agora, com base na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º, existem algumas exceções. Primeira exceção, onde a decisão judicial, em todas essas exceções aqui, ó, a decisão judicial, se me causar dano, vai gerar, sim, responsabilidade civil do Estado. Mesmo que eu recorra, ainda assim, vai gerar responsabilidade civil do Estado. Qual é a primeira exceção? Erro judicial, ou erro judiciário. Né? Todo processo, né, tem como prova, né, que o autor do crime é uma pessoa alta, magra e loura, e eu sou condenado. Baixo, gordinho e moreno. Ou seja, existe um erro judiciário aí, ó, claro. O erro judiciário, claro. Né? OBS, discute-se se o erro seria somente na esfera penal ou na esfera civil. Né? Geralmente, quando nós falamos em erro judiciário, né, em regra, né, a gente fala em direito penal. Né? Agora, é possível erro judiciário também na esfera civil. Perfeito? Por exemplo, o juiz erra e tira a guarda de um pai. O juiz erra e proíbe o pai de ver um filho. A mãe de ver um filho. Isso é seríssimo. Isso não é brincadeira, não. Legal? Então, na minha humilde opinião, quando nós falamos em erro, né, judiciário, o erro pode acontecer tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Tá bom? Segundo erro do Poder Judiciário, que vai gerar responsabilidade civil do Estado, quando alguém fica preso além do tempo fixado na sentença. É aquele cara que foi condenado a 7 anos, e eu não estou nem falando de detração, né? Quando o cara trabalha 1, tira 3. Não estou nem falando em detração do tempo que o cara ficou preso preventivamente, nada não, tá? O cara foi condenado a 7 anos, mas já está preso a 10. Tem algum erro aí. Ele está preso há mais tempo do que fixado na sentença. Mesmo que ele seja um preso de péssimo comportamento, não justifica o cara condenado a 7 está preso a 10. O Estado errou. O Estado já era para ter soltado ele há muito tempo. Legal? E o Estado mantém esse cara preso. Esse cara, né, tá sofrendo dano. Só quem está preso de forma indevida sabe o quanto está sofrendo dano. Ainda mais no sistema prisional brasileiro. A terceira exceção é a demora na prestação judicial. A demora na prestação judicial não se justifica, né? Por exemplo, né, o cara, né, impetrou um habeas corpus e esse habeas corpus já está 6 meses para ser julgado. Ué, tem algum problema. O habeas corpus é um remédio condicional célebre. É uma resposta rápida do Poder Judiciário. Tem alguém que supostamente está preso de forma indevida. E o Poder Judiciário demora 6 meses só para analisar o mérito? Não, está errado. Está errado. Está errado, está errado, está errado. Ou seja, todas as vezes que eu verificar, né, uma dessas 3 exceções, o erro do Poder Judiciário vai gerar dano e vai gerar responsabilidade civil do Estado. Mas, em regra, né, os atos do Poder Judiciário, os atos judiciais, né, eles não vão gerar responsabilidade civil do Estado. Esses 3 casos aqui, ó, são casos excepcionais, tá bom? Tá bom. Pessoal, existe uma divergência doutrinária que está crescendo cada vez mais, né, pelos erros em razão de medidas cautelares que depois não se confirmam no processo. Ou seja, o cara passou o processo inteiro preso. Na prisão preventiva, por exemplo. Ele passou preso o processo inteiro. E na sentença, ele foi absolvido. Mas não foi aquela absolvição, não. Foi absolvido por negativa de autoria. Ou seja, na sentença, o juiz concluiu que quem fez foi outra pessoa, não foi esse cara. Se discute se esse cara que ficou preso, mesmo de forma motivada, de forma cautelar, ou seja, de forma cautelar antes da sentença, se esse cara que ficou preso o processo inteiro e na sentença foi absolvido de forma acachapante, se esse cara não deveria ser indenizado, na minha humilde opinião. Claro que ele tem que ser indenizado. Né? Porque não foi uma absolvição, por exemplo, por falta de prova. Não foi uma absolvição em dúbio pro réu que o juiz na dúvida absolveu. Não. O juiz absolveu o cara na sentença
E a absolvição foi por negativa de autoria. Ou seja, quem fez foi outra pessoa. Foi por inexistência do fato ilícito, ou seja, ele foi acusado de uma mentira que nunca ocorreu. E esse cara ficou preso, às vezes, o processo inteiro por anos, aguardando o julgamento. Na minha humilde opinião, esse cara tem que ser indenizado. Está se discutindo muito essa questão aqui hoje no Poder Judiciário. Tá bom? Depois, não confundir a responsabilidade civil do Estado por erros judiciais com a responsabilidade civil do magistrado. Então, olha aqui rapidinho, ó. Todas as vezes um magistrado, um juiz erra, né, a gente vai interpor o recurso. A regra é o recurso. E a gente não discute responsabilidade civil do Estado. Só que você viu comigo que alguns casos excepcionais, né, vai gerar responsabilidade civil do Estado, sim. Por quê? Porque alguém sofreu dano. São aqueles 3 casos que nós vimos aqui, né? Exceção 1, 2 e 3. O problema é que, às vezes, o magistrado erra e vai gerar responsabilidade não para o Estado, que aqui ó, vai gerar responsabilidade civil para o Estado. Aqui, quem vai ser responsabilizado é o Estado. É o Estado que vai pagar os danos à vítima. Só que, às vezes, o magistrado erra e vai gerar responsabilidade para o próprio magistrado. Ou seja, o próprio juiz, desembargador, o próprio ministro, o próprio magistrado é que vai ser responsabilizado. E quais são as situações em que vai gerar responsabilidade para o próprio magistrado? Essas situações estão no artigo 143 do novo Código de Processo Civil. Vamos ver? Primeiro, em caso de dolo ou fraude. Então, todas as vezes que o juiz, o magistrado, infelizmente, né, ele age com dolo ou fraude, para além da responsabilidade do Estado, se alguém sofreu dano, o próprio magistrado vai ser responsabilizado. Legal? E o magistrado também erra quando ele retarda, né, quando ele recusa, se omite ou retarda tomar alguma providência que deveria tomar de ofício a requerimento da parte. Ou seja, quando o juiz se recusa a fazer, se omite ou retarda o que deveria fazer de ofício ou a pedido da parte. É quando o juiz aqui, gente, né, ele é omisso de uma forma geral. Ele se recusa, era para fazer, ele não faz. Por exemplo, era para colocar uma pessoa em liberdade, ele não coloca. Ele se omite, ou seja, ele sabia que deveria fazer alguma coisa, deixa de fazer. Ou ele retarda, era para fazer rápido, ele faz devagar, ele demora 6 meses para poder conceder uma liminar, né? Ou seja, o juiz recusa, se omite ou retarda a tomar uma providência que ele deveria tomar de ofício ou a requerimento de uma das partes. Todas as vezes que acontecer uma dessas situações aqui, para além da responsabilidade civil do Estado, se alguém sofreu dano, não tem dúvida, o próprio magistrado também vai ser responsabilizado. É o que reza o artigo 143 do novo Código de Processo Civil. Legal? Pessoal, vou fazer uma revisão aqui rapidinho para eu poder liberar vocês. E aí a gente encerra esse módulo número 6. Primeira coisa, você viu comigo aqui a responsabilidade civil em razão da execução da obra, né? Se a obra foi executada, né, pela própria administração, responsabilidade civil do Estado. Se a obra é executada por uma empresa, eu tenho que parar, né, para poder ver as duas correntes. A primeira corrente, do professor Sérgio Cavalieri, diz que a administração responde mesmo, né, de forma objetiva, né, mesmo que a obra tenha sido executada por uma empresa. A segunda corrente, que hoje é majoritária, que está previsto no artigo 120 da nova Lei de Licitações e Contratos, ela afirma que se a obra está sendo executada por uma empresa, eu tenho que parar para ver. Se esse dano foi oriundo, né, pelo simples fato da existência da obra, né, o Estado responde de forma objetiva. Legal? Tá bom, a administração responde de forma objetiva. Agora, se esse dano é oriundo da má execução do serviço, ou seja, da má execução da obra, aí eu vou parar, porque primeiro eu vou tentar responsabilizar a empresa. Se a empresa não puder ou não conseguir pagar por algum motivo, aí eu chamo a administração. É o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Em ambas as hipóteses, tanto a administração quanto a empresa vão responder de forma subjetiva com análise da culpa. E aí você viu comigo, estudamos agora, né, a responsabilização, a possível responsabilização
por atos do Poder Legislativo e por atos do Poder Judiciário. Quanto aos atos do Poder Legislativo, você viu comigo que, via de regra, quando o Poder Legislativo cria uma lei, essa lei não vai gerar responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque a lei é um ato genérico e abstrato. Não se dirige a uma pessoa, se dirige a todos. Então você não tem como causar dano a uma pessoa. Só que, excepcionalmente, essa lei pode sim causar dano a uma pessoa, o que vai gerar responsabilidade civil do Estado. Primeiro, quando essa lei for declarada inconstitucional. Segundo, quando for uma lei concreta, uma lei de efeito concreto direcionada a pessoas, né, determinadas. E, obviamente, uma omissão. Qual omissão? A omissão flagrante e desproporcional em criar uma lei para regulamentar uma matéria. Nesses 3 casos, é possível sim, né, a responsabilidade civil do Estado por prática de ato legislativo. Depois e por último, você viu comigo que em regra também não há possibilidade de responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário. Sempre que um magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro pratica um ato judicial e você não concorda, você recorre. Você não vai entrar com uma ação indenizatória, você recorre. Porém, legal, essa regra tem 3 exceções também. São 3 exceções com fundo na Constituição, onde é possível sim a gente ver responsabilidade civil do Estado em razão da prática de atos, né, do Poder Judiciário. Primeiro, é quando eu tenho erro judiciário. É o processo de uma coisa, o juiz faz outra. Erro judiciário. Segundo, né, quando alguém está preso além do tempo fixado na sentença, ou seja, quando alguém está preso por mais tempo que deveria ficar. E terceiro, quando eu tenho uma demora injustificada na prestação, né, judicial, ou seja, na prestação do serviço do Poder Judiciário. Agora, eu não posso esquecer que eu não posso confundir a responsabilidade civil do Estado, excepcional, por atos do Poder Judiciário com a responsabilidade do magistrado. O magistrado ele pode ser responsabilizado. É o que está previsto lá no artigo 143 do novo Código de Processo Civil. E quando é que o magistrado vai ser responsabilizado? Quando é que o juiz, o desembargador e os ministros vão ser responsabilizados? Os ministros de tribunais, ministros do STF, do STJ, quando é que eles vão ser responsabilizados? Quando eles agem com dolo ou fraude, ou quando eles recusam, se omitem ou retardam a adoção de uma providência. Eles deveriam agir e eles não agem, eles se recusam, se omitem ou se eles retardam a prática, ou seja, a ação que eles deveriam fazer. Por exemplo, né, o juiz tem que colocar alguém em liberdade. Ele se recusa a colocar, mesmo tendo que colocar. Ele se omite. Ele deveria colocar, mas ele faz vista grossa. Ou ele retarda. Deveria colocar o cara em liberdade hoje. Ele demora 6 meses para colocar o cara em liberdade. Quando isso acontece, gera responsabilidade do próprio magistrado. Tá bom? Tá bom. E com isso, a gente termina o módulo 6. Com grande prazer, a gente entrega esse módulo 6 completíssimo, com tudo que é possível a gente estudar para poder ser aí, como é que se diz, um diferencial nas provas de concursos públicos e no exame da ordem. Um abração a todos. De cara, eu lembro mais uma vez a vocês, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato, e vai ser um prazerzaço, né, estudar direito administrativo com vocês, ouvir sua dúvida, aprender com sua dúvida e sanar sua dúvida. Bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Ah, e óbvio, né, nós vamos entrar agora no módulo 7, né, que é o módulo da improbidade administrativa. Cara, se tu tiver qualquer dificuldade em dar continuidade a seus estudos, já te falei, 100% eu não consigo. Mas um desconto bom para quem já comprou um módulo, eu asseguro. Manda uma mensagem para mim, seja, né, no Instagram, seja no WhatsApp. Se Deus quiser, a gente consegue te atender e dar continuidade a seus estudos, tá bom? Agora sim, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.